para você. Então seja sempre muito bem-vindo. Baú 95 todos os sábados, das 9 ao meio-dia, o melhor para você matar saudades aqui com a gente. E vamos lá, que é hora da mensagem do dia. Uma vez eu até comentei em alguma das minhas mensagens, talvez já faz um bom tempo. Às vezes a gente perde muito por abrir a boca, por falar daquilo que a gente gosta, dar a nossa opinião. E você sabe que um dia, eu penso que contar os nossos sonhos, nossos projetos e os nossos problemas, reclamar para as pessoas, não nos leva a lugar nenhum. Eu acredito isso fielmente e me lembro de muitos conselhos de minha mãe, que inclusive usava um ditado que dizia que a gente não deveria contar com o ovo na galinha. Eu acho que muitos de vocês já ouviram isso. Isso é uma das maiores verdades da humanidade, né? Mas a gente, ser humano, a gente tem uma coisa chamada ansiedade, por isso a gente quer, né, às vezes contar, porque aquilo vai nos enchendo de maneira... E tem coisas às vezes que são muito aparentes, né? A gente fica olhando e falando assim, não tem como isso estar errado. Você sabe na história da humanidade quantos disseram isso e tiveram grandes surpresas, né? Às vezes pela arrogância, petulância, né? A história do Titanic e outros casos como esse, que as pessoas tinham tanta confiança naquilo e no final acabou afundando. Mas projetar, planejar, sonhar, acreditar, sabe? Traçar metas, isso tudo precisa fazer parte da nossa vida. Mas uma das coisas que às vezes me chama muito a atenção é o nosso silêncio no momento que não precisamos ficar em silêncio. Eu acho que abrir a boca na hora errada, na hora do nervoso, na hora que a gente está meio chateado com algumas situações, vai nos produzir, talvez, resultados que a gente pode se arrepender. Uma vez Shakespeare disse que tem coisas que a gente faz por um minuto, por um segundo talvez, e a gente vai se arrepender pro resto da vida. A gente vai carregar o arrependimento por quanto viver, por ter falado, por ter feito. Mas você precisa aprender uma coisa na vida. A vida precisa ser pautada nisso. Você precisa aprender a exercer os seus direitos. Não se calar diante da maldade. Como disse uma vez Martin Luther King, ele dizia que o seu maior medo não era exatamente o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E a bondade, o nosso caráter, sermos quem somos, às vezes nos limita e a gente prefere ficar quieto diante de atrocidades, diante de situações, diante, sabe, da desumanidade. Às vezes nós olhamos e vemos uma cena em que você está vendo talvez uma pessoa sendo maltratada por outra, e aquela pessoa talvez não consegue se defender, não tem um argumento para dizer. Eu não digo que nós temos que humilhar as pessoas, chegar numa repartição pública e por achar que talvez não está sendo bem atendido, ou pela demora que está acontecendo, você não querer nem saber o que está acontecendo e maltratar as pessoas ali. Mas eu digo que você precisa exercer o direito de falar, porque nós não podemos nos calar ante o mal. Não podemos fechar a nossa boca diante das situações, e não estou dizendo que você deve fazer fuxico, falar para as pessoas aquilo que não é da sua alçada, mas quando for, exerça o seu direito, abra a sua boca, defenda quem precisa. Ao chegar num lugar onde você é maltratado, que a educação prevaleça, e você mostre para outra pessoa que ela não tem o direito de lhe tratar daquela maneira. Às vezes nós somos humilhados, e eu digo que em muitos casos, às vezes o silêncio faz muito bem, mas tem situações que você pode muito bem exercer o seu direito como cidadão, como pessoa, como ser humano. As pessoas hoje em dia andam muito mal acostumadas, e as pessoas más sempre se sobressaem, porque a pessoa má, como diz, ela não tem o que perder, ela não está nem aí, e ela fala pelos quatro ventos, humilha as outras pessoas, maltrata, faz o que quer e ninguém fala nada. E nós ficamos assistindo de camarote às vezes e vendo as coisas acontecerem. Por isso talvez o nosso país sofre tanto. E eu vou dizer, e vou te dar um conselho de amigo,
expondo claro o nosso pensamento diante das situações, mas dizendo para você uma coisa: quando necessário, talvez no meio ao nervosismo, se não tem um argumento, tudo bem. Mas diante de uma humilhação, diante de um mau atendimento, diante de uma atrocidade, diante de uma desumanidade, defenda quem precise. Exerça o seu direito como ser humano e cidadão de dizer às pessoas que elas não podem te tratar dessa maneira, sabe? As pessoas aprenderem que nós somos seres humanos iguais. Não somos maiores e não somos menores, somos iguais. Independente do seu sobrenome, do dinheiro que você tem na sua conta, de quem você é filho, isso não importa. Você é um ser humano. E se formos falar em direito, você é um cidadão. Nascido no mesmo país, tem o mesmo direito de qualquer outra pessoa. Então exerça isso. Exerça assim com serenidade. Tem horas, eu sei que é difícil, diante de uma humilhação, diante de um momento difícil, nós termos que usar argumentos de educação, falar com respeito. Quando você vê, por exemplo, sua mãe, que precisa de um atendimento e não consegue por causa de um descaso, por causa disso ou por causa daquilo, mas não perca o seu direito por causa do seu nervoso. Não perca o seu direito por causa do nervosismo, por causa da raiva. Isso talvez seja uma das piores coisas, é o que mais a gente encontra por aí. Mas não deixa o grito dos maus encobrir o silêncio dos bons. Eu acredito que a bondade, a maioria das pessoas, em uma gama, querem o bem, ajudam, não conseguem ver o sofrimento alheio ao baixar a cabeça e simplesmente ignorar. Tem pessoas ruins nesse mundo, eu não vou dizer que não tenha, porque seria de uma utopia imensa da minha parte dizer que não existe pessoas más. Eu sei e como existem. Mas nós, você que tem no coração a certeza de ser e de fazer o bem, de querer o bem, junte-se, ou melhor dizendo, às outras pessoas que também querem. Vamos fazer o coro dos bons ser mais alto do que o grito dos maus. Que a nossa vida seja pautada nisso, em aprender a exercer os nossos direitos e fazer com que a vida se torne mais leve, porque já temos problemas demais. E ainda assim, querer ou às vezes ignorar uma situação que a gente poderia ajudar é contribuir com o mal que já é tão grande neste mundo. Um lindo dia para você.